Oi, vamos falar hoje sobre o eixo do conhecimento. Quando a gente fala de um signo, como eu já disse, a gente está falando na verdade de um dos lados da moeda. Todo signo representa um inteiro junto de outro. Então, quando a gente fala de um signo, esse signo só é desenvolvido por inteiro quando a gente inclui os dois lados. Então, o signo de Sagitário, ele é desenvolvido por completo quando ele inclui Gêmeos. O signo de Gêmeos, ele só é desenvolvido por completo quando ele inclui Sagitário. Aqui a gente encontra o eixo do conhecimento. Vamos entender como os dois funcionam juntos, porque aqui a gente encontra um oposto complementar. Quando a gente fala de Sagitário, a gente está falando do nosso conhecimento em busca da verdade, em busca do sagrado. A gente está falando da nossa mente superior. Quando a gente fala de Gêmeos, a gente está falando da nossa curiosidade, da nossa necessidade de aprender sempre mais e sempre diversas coisas. Então, quando a gente fala de Gêmeos, a gente está falando da nossa mente inferior, no sentido dela ser conectada aos nossos arredores, não no sentido de que ela é menor, apenas de que ela está mais conectada com as coisas mundanas. Então, Sagitário é a mente superior, a busca de conexão com o sagrado, e Gêmeos é a mente inferior, que é a busca da compreensão das coisas. Quando a gente fala de Gêmeos, a gente entendeu na astrologia médica que ele rege os braços. Quando a gente fala de Sagitário, depois a gente explora isso melhor, a gente fala das nossas pernas, principalmente das nossas coxas. Veja só, quando a gente movimenta os nossos braços, a gente não sai do lugar. Quando a gente movimenta as nossas pernas, a gente sai do lugar. Gêmeos, Sagitário. São diferentes movimentos. Os movimentos de Gêmeos são movimentos mentais. Você aprende, mas não necessariamente isso te tira do lugar, não a nível físico. Com o Sagitário, representante das pernas, principalmente das coxas, a gente se movimenta porque a gente confia, porque a gente acredita e porque a gente sabe que o universo, que a vida funciona também a partir das nossas ações. A gente está falando do elemento fogo quando a gente fala de Sagitário. Enquanto Sagitário vai falar da nossa filosofia de vida, daquilo que a gente compreende, mas não tem certeza, Gêmeos vai fazer os questionamentos. Tá, é isso, mas por que é isso? Para onde que isso me leva? Qual é a finalidade prática disso? Então a gente pega o conhecimento abstrato e coloca como um conhecimento aplicável. Sagitário e Gêmeos. Se a pessoa fica apenas no conhecimento filosófico e abstrato, não necessariamente ela tem um discernimento necessário para entender até que ponto aquilo é aplicável. Se a pessoa fica apenas nos conhecimentos mais rasos, mais superficiais, ela não se aprofunda. Então, Gêmeos precisa de Sagitário também. Sagitário precisa de Gêmeos porque as coisas não precisam ser apenas numa única direção. Gêmeos vai representar sempre o aprendizado de coisas novas, a curiosidade, como eu já disse. Sagitário vai representar o foco, mas esse foco pode mudar de direção. Por isso que Gêmeos e Sagitário precisam trabalhar juntos dentro da gente. Enquanto Gêmeos vai representar o eterno jovem, aquele que quer sempre conhecer e aprender mais, Sagitário vai representar mais o nosso lado sábio. Sagitário vai falar dos conhecimentos abstratos, de coisas que a gente não necessariamente comprova, mas que a nossa fé nos diz que aquilo é correto, que aquilo é certo, que aquilo é bom. Gêmeos vai falar do nosso conhecimento lógico, aquilo que é aplicável, aquilo que é cientificamente comprovado. Se a pessoa fica apenas no lado Sagitário, ela vai viver de abstrações, de questões que não necessariamente outras pessoas conseguem compreender, porque é o significado pessoal da vida dela. Se a pessoa vive apenas a partir do conhecimento lógico, ela de alguma forma se limita a compreender e entender que existem forças que não necessariamente a nossa lógica e a nossa ciência vai conseguir explicar. Exceto a longo prazo, né? A ciência vai funcionando à medida que ela comprova as coisas. Mas não necessariamente a gente precisa esperar a comprovação de algo para poder realmente acreditar e entender que aquilo funciona.
Enquanto o Sagitário vai representar essa busca pelo sagrado, que tem um caráter muito sério, Gêmeos vai representar o nosso lado mais leve, mais divertido. Mais uma vez, a necessidade do equilíbrio. Você pode e deve levar a vida com leveza e com diversão, mas você também precisa ter seriedade na sua busca. Se você tem excesso de seriedade, você não tem essa leveza e você acaba vivendo de uma forma até mesmo mal-humorada. Enquanto o Sagitário vai representar o nosso conhecimento aprofundado, quando a gente faz um curso superior, por exemplo, a gente aprofunda naquele tema. Gêmeos vai buscar o conhecimento de várias coisas poucas. Você entende um pouco de nutrição, você entende um pouco de mecânica, você entende um pouco de história, isso é Gêmeos. Se você se aprofunda muito num tema, maravilha. Você consegue, de alguma forma, ter poder sobre aquele tema. Mas isso também pode te limitar, porque existem várias outras coisas que você também poderia aprender. Mas se você fica apenas na superficialidade das coisas, querendo conhecer um pouco de cada, você não se aprofunda. Enquanto Sagitário vai falar da nossa fé, Gêmeos vai falar da nossa ciência. Olha só. Existe a necessidade também de equilibrar. Se a gente fica apenas no lado Sagitário, a gente acredita nas coisas com uma fé cega, e essa fé cega muitas vezes pode ir contra a lógica, muitas vezes pode ir contra a ciência. Então, equilibra. Se a gente fica apenas na comprovação científica das coisas, a gente se limita mais do que a gente imagina. Existe a necessidade também da gente criar a nossa própria fé. A gente precisa entender que os nossos passos, de alguma forma, estarão guiados por uma força muito maior e às vezes incompreensível. Enquanto o Sagitário vai dar significado às coisas, que é uma questão extremamente pessoal muitas vezes, quando você, por exemplo, passa por uma criança e essa criança sorri para você, você vai dar significado para aquilo ou você pode passar direto. Quando você está num lugar e passa uma cobra na sua frente, por exemplo, ou você dá significado para aquilo ou isso passa direto. Então essa é a função de Sagitário. Quando a gente vai para o lado Gêmeos, a gente quer apenas saber das provas concretas das coisas. Então, com Gêmeos, você apenas observa a vida de forma lógica e conectada. Se uma coisa não está conectada com a outra, descarta. Mais uma vez, a necessidade do equilíbrio. Caso contrário, você apenas vive de forma linear com sua mente, sendo que Sagitário vai nos levar para a abstração, como eu já disse. Enquanto o Sagitário, por representar um signo que busca a conexão com o sagrado, que busca a verdade, por exemplo, se a pessoa se identifica apenas com esse lado, ela pode viver de uma forma muito voltada para o lado Centauro, que é o lado onde tem a sabedoria do lado humano, mas tem a brutalidade do lado cavalo. Ou seja, a pessoa vai ter uma aspereza nas ações quando a própria moral e a própria verdade é questionada. E quando a pessoa vive apenas o lado Gêmeos, a flexibilidade dela pode ser muita, onde ela não necessariamente tem um foco e uma determinação. Ela apenas quer saber das coisas mais superficiais sem muito aprofundamento. Então o Sagitário precisa aprender com os Gêmeos de que as coisas não são necessariamente fixas e firmes como ela acredita que tem que ser. E Gêmeos precisa aprender com o Sagitário que as coisas precisam também de um foco e de uma busca muito mais elevada do que apenas o conhecimento banal e pequeno das coisas. Mais uma vez, o equilíbrio dos dois signos precisa acontecer. Bom, uma forma de ilustrar a integração de Gêmeos e Sagitário é o seguinte. Imagine um arqueiro. Ele tem uma aljava cheia de flechas. Aqui a gente entende que esse arqueiro com várias flechas é Sagitário e Gêmeos unificados. Agora imagine o céu como todo o sagrado. Cada flecha representa um significado. Você não necessariamente tem apenas uma flecha. Você não necessariamente precisa seguir apenas uma verdade e uma direção. Toda flecha que você atirar para o céu, você vai estar mirando no mesmo sagrado. Então não existe apenas uma direção para poder se chegar ao sagrado. Quando a pessoa está apenas no lado Sagitário, ela vai achar que existe apenas uma direção. Quando a pessoa está identificada apenas com Gêmeos,
ela nem sequer vai apontar a flecha para cima. Então Gêmeos precisa buscar um significado nos céus também. E Sagitário precisa entender que o significado não é apenas um só.